particularmente muito especial, né? Aqui a marmelada do meu pai que vai pregar nessa noite. Eu estou muito, muito, muito feliz de presenciar esse momento, né? Depois de algum tempo. É muito bom vê-lo exercendo o dom dele, né? Diante de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua imensa bondade, pela tua imensa misericórdia, Senhor, sobre nós. Senhor, são incontáveis as tuas bênçãos, ó Deus. E eu peço assim, Senhor, que essa palavra, Senhor, que sair do teu Filho, ó Deus, que ela possa preencher os nossos corações de uma maneira sobrenatural. Que ela possa estar vindo, Senhor, do teu santo trono, ó Pai, preparada por ti, ó Senhor. Que não tenha nada, Senhor, vindo dele, mas tenha vindo diretamente do Senhor, Senhor. Que tenha vindo diretamente, Senhor, da tua palavra, da tua santidade, da tua misericórdia, ó Pai. Abençoa também essas ofertas para que elas possam encontrar o destino que o Senhor separou, para que elas não se desviem do caminho que o Senhor preparou também, ó Deus. Que elas sejam abençoadas, que elas multipliquem, ó Pai. Que em nome de Jesus essa igreja seja cada vez mais próspera e abençoada, Senhor, pelas tuas mãos poderosas. Em teu nome nós oramos. Amém. Depois eu pego o chocolate. Em casa, depois eu pego o chocolate. Irmãos, eu vou deixar dessa forma. Bom, eu confesso que eu estou um pouco ansioso. Essa semana eu não fiquei tão ansioso como fiquei de sexta para ontem. Eu comentei com a esposa no sábado que eu falei, eu estou um pouco nervoso. Aí ela falou assim, você é nervoso? Eu falei, sim, eu estou nervoso sim. Mas depois, não é? Eu fui me acalmando e percebendo que a palavra já estava preparada e que havia uma direção do Espírito Santo para essa noite. E eu me senti mais tranquilo e comecei a pensar melhor na minha jornada até aqui. Para isso eu quero pedir licença, primeiramente ao Espírito Santo de Deus, ao anjo da igreja, o pastor e aos irmãos, para em poucos minutinhos contar a minha experiência de chegada até esse momento aqui. Não foi tão simples, não foi fácil. Eu sempre fui quando eu era mais jovem, bem atuante na igreja, né? Então fui professor de escola bíblica, fui pregador, fui líder de jovens, líder de casais, enfim, fiz todo o papel dentro da igreja. Só que, um dado momento na minha vida, tudo me cansou. E depois eu percebi que esse cansaço tinha a ver com a minha profissão, né? Eu sou professor da rede pública, sou professor de história e também sou professor de educação física. E lecionei história para ensino médio, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, né, durante quase 26 anos. Então, estudava, lia, preparava a aula e toda aquela rotina durante a semana, segunda a sexta. Aí chegava no domingo, eu tinha que dar aula na EBD. E aquele nome professor já foi me soando como uma carga, não é? Aquele medo, aquela fobia. Aí chegou um certo ponto que eu fui me esquivando do meu dom, que é ensinar e ensinar na igreja. Fui me afastando, me afastei, não é? E durante um bom tempo eu não vi mais a esse espaço, o púlpito, a pregação. Irmãos, é mais ou menos cerca de entre 16 e 17 anos a última vez que eu preguei. Então hoje é um dia especial não só porque é o dia da Bíblia, mas porque é o dia de quebra de um paradigma. O fato de estar aqui, isso comprova que Deus primeiramente teve muita misericórdia de mim. Segundo, que Ele me deu uma família que sempre me motivou a estar fazendo o que eu sempre quis fazer. Os meus filhos e a minha esposa, Davi, Sara e a Miriam, depois de Deus foram os fatores motivadores para eu retornar e criar coragem de estar diante de um púlpito e de uma plateia e falar das coisas de Deus. E eu tive muito medo nesse período de ser recolhido por Deus e não cumprir a minha promessa com os meus filhos deles virem eu pregar novamente.
A última vez que eu preguei, o Davi tinha 7 anos de idade, a Sara tinha 5. Eles não me viram pregar, eles não me viram falar da palavra em público. A esposa me cobrava: você tem que dar uma resposta aos seus filhos. Eu falava: eu vou fazer isso, fica tranquilo que eu vou fazer. Ao retorno a essa igreja, já vou fechar essa parte do testemunho, o pastor Wellington, antes de sair, falou para mim: você não quer pregar nesse domingo que vem, que é a minha despedida? Você já está pronto? Eu falei: pastor, eu acho que eu estou pronto. Não. Aí ele falou: então, eu vou ficar muito triste porque eu não vou ver o meu professor da escola bíblica. Irmãos, isso é tão forte que, para vocês terem uma ideia, praticamente todos os pastores do nosso ministério foram os meus alunos de escola bíblica. Eu falo isso com muito prazer, não com orgulho, mas com prazer, de ver o fruto de um trabalho de anos e anos e anos que nós fizemos na escola bíblica dar fruto hoje. Eu olho o pastor Wellington, a pastora Silvana, e quando adolescentes eram meus alunos, e hoje eles falaram para mim: o seu potencial ainda está guardado, você tem muito a oferecer. Aí vem na minha mente, né, aqueles versículos que a gente usa para correr, né? Combati o bom combate, né? Acabei a minha carreira, guardei a fé, né? Fui moço, agora eu sou jovem, né? Aliás, fui novo, agora eu sou velho, mas nunca vi, né? A descendência medicar o pão, enfim, o justo, eu sou descendência medicar o pão. Aí você fica se escondendo em determinados termos da Bíblia, que na verdade não tem essa função, e vai criando um casulo de medo. Então, no dia 3 passado, o Cássio me chamou e falou: mano, ele me chama de mano, eu vou te fazer um convite e você não vai dizer não. Eu falei: tudo bem. Eu já sabia que ele queria me convidar para trazer uma palavra um dia da Bíblia. Aí quando ele fez o convite, eu disse: eu vou. Se eu não vencer esse medo agora, eu nunca vou vencer. E graças a Deus eu estou aqui, ainda estou tentando vencer o medo, mas pela misericórdia do Senhor, não é? Daqui por diante a gente vai dar um passo a cada dia. Não é simples, não é fácil. Quem vive e quem convive com esse tipo de dificuldade sabe que não é fácil o retorno, não é? Alguns chamam de depressão, outros chamam de fobia, síndrome do pânico, enfim. Mas se a gente não encarar esse processo de frente, a gente nunca vai ter o processo de cura. Então aqui estou, pela graça de Deus, né, debaixo das orações da minha família e sob a autoridade do pastor Edilson, que autorizou eu estar aqui. Agradeço a todos, né, e digo a vocês que é uma honra trazer uma palavra de Deus à igreja. Essa palavra é uma palavra que vai falar a mim e falar a você. Eu tenho fé nisso, convicção, porque nós não estamos aqui à toa. Sempre a palavra de Deus não volta vazia. Fecho aspas. E agora eu quero falar, né, sobre a Bíblia. Tudo bem? Então, hoje é um dia especial, muito especial. É o dia da Bíblia, não é? Eu lembro que no ano passado aconteceu aqui peça teatral, as crianças correram, houve uma festa, enfim. Hoje nós estamos sendo mais assim pedagógicos em termos, né, de conhecer um pouco a Bíblia. E eu queria dar um presente para vocês. Eu ganhei esse presente e falei: eu acho que eu vou dar esse presente para a igreja. Eu acho que vai ser importante. Eu poderia parar aqui e falar assim: amém, graças a Deus, paz e graça, boa semana, porque a Sara já pregou. Irmãos, a Sara é assim porque ela tem um pai que é professor de história. Então ela aprendia a fórceps e também aprendeu porque gostava. A área do Davi já é matemática, mas a Sara é a área de estudo mesmo. Então ela, nesse ponto, ela se parece um pouco comigo, porque de matemática eu entendo muito pouco. Em contrapartida, o Davi, que é engenheiro, é matemático. Mas eu poderia parar por aqui e a Sara já teria feito a mensagem de hoje, né? Eu estava aí no banco e a mãe dela: a Sara vai pregar? É a Sara que vai pregar? É a Sara que vai pregar? Eu falei: não, eu vou pregar. Mas a Sara me ajudou. E eu queria dar um presente para a igreja.
Eu não sei se tem como colocar, Tiago, colocar o PDF aí para gente. Irmãos, eu sou estudioso, eu gosto de estudar. Então, desde muito cedo, né? Quando eu fiz faculdade há quase 30 anos atrás, o meu curso é de História, então o que a Sara falou é verdade. A gente, quando ia para a faculdade, a gente se encontrava com pessoas que falavam o seguinte: olha, gente, nós estudamos, nós somos a nata do conhecimento, né? A nata do conhecimento. Então a gente pode testificar que a Bíblia, essas coisas das religiões, se foi criado por homem. Eu queria dar um presente para vocês, muito legal, que é um panorama bíblico, tá? Então tem o Novo Testamento, tem o Velho Testamento, tem gráficos. O que foi mostrado anteriormente, você viu aí, são os livros da Bíblia com tempo de leitura. Quanto tempo em horas você pode ler a Bíblia, tá? Pode avançar no Novo Testamento. Então você tem cada livro delineado onde surgiu, qual o autor, qual o ano que foi escrito, qual a síntese, gráficos, tá vendo? Cada livro separadamente. Esse livro aí, especificamente em PDF, é só do Novo Testamento, tá? Então, são 35 páginas, se não me engano, só de Novo Testamento. Onde é que você conseguiu isso, irmão Germano? A Sara comprou para mim e me deu de presente. Não é baratinho. Ela falou: pai, eu tinha mostrado para ela: pai, eu comprei, vou te dar de presente. Eu falei: opa. Aí quando foi hoje lá no almoço de noivado do Davi e da Letícia, eu perguntei para ela: Sara, tu lembra aquele presente que você me deu? Lembro, pai. Eu posso anunciar para a igreja? Você não vai achar ruim, não? Eu falei: não, pode anunciar sim. Eu falei: tá bom. Mostra do Velho Testamento. Aí eu pensei assim: eu vou dar o presente à igreja disponibilizando em PDF. Vou passar para o pastor amanhã. E quem quiser, pede para o pastor que você vai receber todo esse material de estudo. É um vasto material de estudo. Tudo que a Sara falou aqui sobre formação da igreja, Septuaginta, Vulgata, as traduções em grego, hebraico, né? O hebraico sem vogal, lido da direita para a esquerda, tradução para o grego, como é que foram os concílios, o que é a reforma, a contra-reforma, os cismas de 1045, o cisma do século XIV, tudo aí. É muita informação. Aí você pode ler isso com a Bíblia do lado, leia, e você tem um panorama bíblico de A a Z. Gente, é muita informação para quem quer estudar a Bíblia. Então eu estou disponibilizando, né? Não estou vendendo nada, ninguém paga nada, é de graça. É só você acessar o pastor e ele vai passar para você pelo WhatsApp, enfim, joga lá e você vai abrir em PDF, tá? É muito legal. Se você gosta de estudar, como eu gosto, você vai ficar deslumbrado com o material. Olha lá, os livros, tá vendo? Tem a simbologia bíblica. Você vai encontrar também fatos grifados em vermelho, palavras de Jesus grifada, o que ele quis dizer, a tradução do grego, tudo aí, tá? Receba esse presente para a sua devocional e para o seu crescimento espiritual. E lembre-se, hoje é o dia da Bíblia. Então, trace no seu coração, trace com amor, com paixão, esse momento de falar assim: agora eu vou estudar a Bíblia, eu tenho material para isso, né? Amém? Receba esse presente. Irmãos, eu preparei a mensagem hoje para homenagear a Bíblia. A primeira parte, eu pensei o seguinte: como eu vou fazer uma mensagem de culto à noite, retornando depois de 17 anos a púlpito, com todas as cargas emocionais que eu tive ao longo desses anos? Como que eu vou, né, falar de uma mensagem ao espírito dos meus irmãos em Cristo, para que eles saiam cheios da palavra numa noite de domingo, dia 11 de dezembro de 2022. Eu quero levantar alguns aspectos aqui de início que comprovem ou que mostrem qual é a nossa relação, se ela é boa ou não com a palavra. O que significa essa relação com a palavra? Qual é a sua relação diária de amor? Qual é a sua relação de vida, não é, com a palavra de Deus? Como você trata a Bíblia? Ela está no seu celular, você lê durante
o trânsito, dentro do ônibus, como é que você faz? Você tem a Bíblia física, você senta numa mesa, numa postura de leitura, folheia, você lê anotando, escrevendo. Qual é a sua relação com a Bíblia? O que você tem feito para que essa relação seja uma relação boa? Isso tudo dentro de um processo contínuo de crescimento espiritual. Isso é importante para que nós, crentes, a gente possamos criar raízes profundas no Evangelho, mas tão profundas que não é igreja, não são nomes, não são eventos, não são teologias que vão nos tirar do objetivo da salvação. Para isso, nós temos que nos aprofundar dentro da palavra e nela procurar as saídas para o nosso crescimento espiritual. Hebreus 4:12, se você quiser me acompanhar, me acompanhe, não é? Felizmente, né, eu digo assim, porque a gente vai ficando mais velho, a vista vai ficando cansada, a gente não enxerga mais. E se eu fosse ler aqui na fonte 12, eu teria que colocar meu óculos. E eu tenho pouco espaço para colocar o óculos aqui, seria uma confusão, e a folha para lá, a folha para cá. Então eu imprimi a minha folha na fonte 22. Fonte 22, irmãos. E a tendência é continuar subindo. Vai chegar a fonte 30. Mas tudo bem, está dando para enxergar aqui, né? Fonte 22. Hebreus 4:12, para a gente trabalhar o primeiro aspecto que vai identificar a boa relação que você e eu temos com a palavra de Deus. Ok? Diz assim o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, a intenção e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Ela vai profundo, ela consegue ir aonde nenhuma outra teologia ou filosofia chegou. E o primeiro aspecto que identifica a boa relação é a aceitação dessa palavra. Se você não aceita essa palavra de coração, se você não aceita com fé e esquecer até aquilo que a Sara comentou há poucos minutos, né, das vãs filosofias, se você não aceitar por fé, ela não vai conseguir chegar ao seu coração, porque você está criando esse bloqueio. Então você tem que aceitar que ela é verdade, você tem que aceitar que ela é verdadeira. Ela é livro que estabelece regras de fé, fonte da verdade, a própria voz de Deus. A Bíblia é a própria voz de Deus. Quando você lê, Ele está falando ao seu coração, Ele está falando ao seu íntimo, à sua mente. Filho, escute o que eu quero dizer para você. Na hora que você abre a palavra para ler, é Deus falando com você. Isso é um privilégio para essa geração. Houve geração no passado que não tinha o que nós temos hoje, uma Bíblia encadernada, especiais, online, em PDF, no celular. Houveram gerações no passado que eram pergaminhos que tinham que ser traduzido, ou luta para ler. Vamos contratar alguém para interpretar. Vamos escrever a carta. Paulo escreveu as cartas, as 3 cartas que ele escrevia, foi muito simples, ele mesmo escrevia e punha. Não foi bem assim, era complicado, não tinha nem papel na época para escrever, o papel era comprado, pagava-se alguém para escrever. A Bíblia não era fácil acesso como é hoje, e nós temos a voz de Deus falando ao nosso ouvido. É só abrir a palavra e ler. Eu acho que todo crente tinha que ler a Bíblia todo ano. Eu acho, mas eu não li todo ano. Eu sei a dificuldade que é, nós sabemos a dificuldade que é. Nós temos um inimigo violento contra a Bíblia, que é o celular. Celular, se você ficar no Instagram, passando o dedinho assim, quando você olha, passou 15 minutos, 20 minutos, 30, aí para, escuta uma coisa, ri, vai. Quando você olha, 40 minutos. Quando você pegar o panorama bíblico, dá uma olhadinha lá em quanto tempo você gasta para o livro de Gênesis, em horas.
Você vai gastar no máximo aí 3, 4, 5 horas. Em uma semana, eu acho que nós gastamos muito mais no celular. A minha geração não é a geração de celular. O professor Dalmi também sabe disso, ele é contemporâneo, o pastor Edilson. Nós éramos pessoas da ficha, né? Depois do cartãozinho, então o celular. Mas, infelizmente, chegou até nós. De quando em vez eu me pego no celular e eu falo, caramba, já passaram meia hora. Aí eu deixo para lá e vou para os meus estudos. Mas não é fácil. Instrumento literário, completo, imutável. Nada precisa ser retirado, nada precisa ser acrescentado. A Bíblia é isso. É um instrumento literário que não precisa retirar nada, colocar nada. Mas existe uma nova filosofia, existe uma nova teologia, a teologia da hipergraça. Está na Bíblia a hipergraça? Tá, sim, me mostra na Bíblia. Não, mas não é bem assim. Ela está, mas ela está entre linhas. E é assim, sabe? Eu vou tentar provar para você. Prova não. Deus é tão bom, irmão, mas tão bom, que ninguém vai se perder, porque Deus é amor. Opa, Deus é amor sim, mas não vem com ideias que não estão na palavra, porque a Bíblia é imutável, ela não muda. Não coloque palavras que não estão inseridas aqui. Isso é um pecado terrível. Você está colocando palavras na voz de Deus. Heresias. Entender a Bíblia é entender o projeto registrado de Deus para salvar a humanidade. É o registro desse projeto. A Bíblia é esse registro que foi feito lá na construção de tudo. Essa é a palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, para a sua boa relação com a palavra de Deus, é conhecê-la. Eu não poderia falar sobre esse segundo item sem dar para você um material. Então eu já fiz. Então agora você pode conhecer. Você recebeu um presente. No dia da Bíblia você recebeu um presente. Fala, olha, o irmão falou, mas ele deu um presente para a gente. E detalhe, como eu disse, não vai pagar nem R$1, tá? Já foi pago. Então, para esse segundo tópico, eu gosto de ler com vocês Salmos 25, verso 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Que diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Conhecer a palavra é estudá-la, é procurar com paixão, com amor, conhecer mensagens, estatutos, leis, ordenanças, profecias, lições, é compreender a mensagem bíblica, os exemplos, a sua formação, a origem, entender por que as histórias estão ali, entender por que as pessoas erraram e acertaram, é conhecer a palavra. O crente tem que conhecer a palavra, ele tem que se aprofundar na Bíblia, a profundidade que ele conseguir, ele tem que se aprofundar. Não é privilégio de alguns que fazem isso e falam, eu vou esperar que ele fale, porque ele é bom, o que ele vai trazer para mim, eu vou absorver, não preciso pesquisar, ele vai fazer. Não pense assim. Se você é convertido, se você se sente uma pessoa resgatada do pecado, você tem acesso à palavra, então estude a palavra. Se você não tiver material, recorra ao material, procure. Você vai crescendo. O terceiro aspecto que nos coloca como numa boa relação com a palavra de Deus é a prática. Se eu não praticar aquilo que eu leio, aquilo que eu conheço, é tudo em vão. Se você não praticar aquilo que você ouve, que é a voz de Deus, não colocar em prática na sua vida cotidiana, na sua vida humana, é em vão. Certa vez, o pastor Osés contou uma piada de púlpito, né? Pode falar assim. Ele falou assim: pastor Zé, o pastor Zé contando, né? Um menino chegou para o pastor: será que meu pai, ele não pode morar na igreja?
Aí, por quê, meu filho? Nossa, meu pai na igreja é tão bom. Se a palavra de Deus não for praticada, primeiro em casa, no trânsito, nas suas relações, a voz de Deus não ecoa no seu coração. É em vão. A prática como uma visão real da graça de Deus, que deve ser colocada na vida cotidiana, na prática, diante de uma vida de fé. Isso significa viver a palavra. E eu sei que há uma luta diária entre o nosso ego e o evangelho prático. Existe uma luta muito grande naquilo que eu penso e na prática do evangelho. Quando você sai daqui, desse ambiente de fé, de louvor, de adoração, a sua vida prática, ela exige que você esqueça o seu ego, que você esqueça o seu eu e pratique o evangelho. Não é fácil para mim, não é fácil para você, nós sabemos disso, não é? Quando você está diante de um conflito, a gente não lembra de João 3,16, a gente não lembra de Provérbios, não é? Ô irmão, o cara foi fechado no trânsito, não é? Bendito seja o nome do Senhor, Deus te abençoe. A vida prática da palavra requer deixar o ego de lado. Não é fácil, é difícil para mim, é difícil para você, nós sabemos, mas é uma prática de fé. Essa prática, ela se transforma num instrumento, irmãos, de luta contra o pecado. Ouvir a voz de Deus e praticar a palavra é o único instrumento contra o pecado. Não existe. Quando você está prestes a fazer algo errado, é a palavra que vem ao seu ouvido e fala: olha, você não vai fazer isso, por isso, por isso e por isso. Quantas vezes nós somos livrados de alguma situação e a voz do Senhor fala: ó, calma, não faça, não vai. É Deus falando a você, eu vou praticar, não vou fazer. Não é? E por último, o quarto aspecto que identifica a boa relação da Bíblia conosco, ou vice-versa, é o ensino. Aqui já é um outro patamar, quando você conhece, aprende, ouve a voz, você aprende, enfim, tal, e você agora eu vou ensiná-la. E agora eu quero falar aos mestres, àqueles que em um dado momento na vida se propuseram a ensinar, ou como é difícil ensinar. Quem é professor sabe, quem trabalha nessa área sabe como é difícil ter uma relação de ensino com alguém. Por quê? É uma mão de via dupla. Se de lá a pessoa não quer aprender, por mais que eu me esforce a ensinar, eu não vou conseguir meu objetivo. E a gente se esforça dia após dia, vou ensinar. Aí de repente aparece uma pérola. Ó, professor, você tocou no meu coração, agora eu vou estudar. Contei essa experiência que eu tive há 3 meses atrás. A gente estava disputando um torneio de futebol no ginásio em Braslândia, os professores, né? A escola. Aí era o jogo da final. Aí nesse jogo eu estava lá, estava preparando para entrar em quadra, aquela coisa toda tal. Passou um aluno que eu nem sabia quem era. Parou assim, na arquibancada cheia, apontou o dedo para mim e falou assim: pessoal, tá vendo aquele cara ali? Eu falei: ixi, será que eu fiz algo de errado? Tá vendo aquele cara ali? Se hoje eu sou professor de história, é por causa dele. Aí eu pensei assim: rapaz, eu acho que assim nessa vida de professor já entre 15 e 20 mil alunos passaram, né? Por aí. Aí eu pensei: deu certo, então vale a pena ensinar. Se você é professor de EBD, está desmotivado, digo para você, vale a pena ensinar. Se tem um aluno na lição, naquela tarde, apenas um aluno na classe, faça o seu melhor. Há algo geracional aí. Ensinar a palavra é ter visão de projeto geracional de Deus. Somos frutos de uma geração que se propôs a ensinar no passado. Coloca a próxima tela, por favor. Irmãos, frutos geram sementes, sementes geram árvores,
árvores vão gerar novos frutos e novas sementes e o ciclo não para. Menos o pastor Dalmi e a pastora Meire, e a minha família inteira. Não fale dessa foto. Você sabe o que significa essa foto, essa fotografia aí atrás? Dá para ver? Dá para ver mais ou menos? Dá para apagar? Melhorou. Alguém tem ideia? O pastor Dalmi sabe. Alguém tem ideia do que seja essa foto? Quem são essas pessoas? Pessoal, são vencedores. São improváveis. Olha a situação daquilo ali. São improváveis. Entendeu? São fruto de uma época que a proteína não existia para a gente. Não é? Existia apenas o básico, o acabamento não tinha, só o básico. Né? Pessoal, essa é a primeira igreja batista de Braslândia, no ano de 1973. Irmãos, se a Igreja Batista Luz do Mundo está aqui como ministério, deve a esse grupo aí. Esse grupo, essas pessoas, ali bem no canto o pastor Zé já está na glória, a maioria já estão na glória, não é? Ali, perto das entre as minhas duas irmãs, pastora também já está na glória, foi recolhida, a irmã do pastor Dalmi, não é? Me falou o nome, pastor, não fala o nome, não fala. Sueli, ali no meio, minha irmã Isabel e aquele rapazinho perto da irmã Abigail, ali sou eu, 7 anos de idade. Eu fazia parte de um grupo que não projetava que em 50 anos surgiria um ministério chamado Ministério Batista Luz do Mundo. Irmãos, olha o trabalho que você faz de formiguinha, olha a projeção que ele tem para o futuro. Ali são um grupo de pessoas que, boa parte já está na glória. E talvez o mais novo ali tenha hoje a minha idade, entre 55 e 57, que é a minha idade, 58, enfim. A maioria. A minha irmã Cristina tem 53, a caçulinha ali, 54. Então, o pastor Serafim está ali, minha irmã Maria do Carmo, não é? A Sônia, a irmã do pastor Dalmi. Ai, tem um negócio de apontar. Aqui, ó, Sueli, eu, minha irmã Isabel, Célia, hoje é a esposa de pastor da Igreja Batista também, Cristina também é esposa de pastor, Mãe Abigail já está na glória, declamava como nunca, pastor Oséias, quem se lembra do pastor Oséias tem uma alegria muito grande, porque era o nosso pastor de coração, não é? Irmão Manuel ainda está vivo, bem velhinho, ok? E aqui a gente pode ir delineando aqui, ó. Aqui a Janete, tá vendo? Maria do Carmo, minha irmã, e o pastor Serafim aqui. Gente, um grupo improvável, um grupo que parece mais uns retirantes do Nordeste, mas que é e que foi a base de um ministério que surgiria daí há quase 50 anos, e que você faz parte. Você não conhece a história da sua igreja? Eu digo para você, passe a conhecer. Se você quiser conhecer e não tem quem lhe conte, eu conto. Porque se tem uma coisa que eu gosto de contar é a história, porque eu sou professor de história. Eu tenho os meus arquivos, os meninos falam, pai, você conversa demais sobre história, mas o que eu sei fazer é contar história. E eu gosto de pregar contando história. Então, essa geração contribuiu. A primeira igreja batista era na quadra 3, em Braslândia. Depois a gente foi ali para o lado da CAESB. Criamos uma congregação nos anos 90, final dos anos 80, nos anos 90. Essa congregação era abastecida pela primeira igreja, lá na Vila São José, que eram apenas 4 quadras, lá na 38. Fizemos uma igrejinha com o resto da construção da primeira igreja. E essa igreja depois, a partir de 90 ou 91, se eu não me engano,
começou a caminhar sozinha como igreja, e ela se chamou Igreja Batista Luz do Mundo. E a partir daí, não é? A história continua. Não vou contar a história que ela é longa, tá bom? Até chegar hoje. Então fica aqui, digamos assim, a minha promessa de voltar a contar essa história para vocês, de como nasceu a Igreja Batista Luz do Mundo. Por que que você faz parte dela? É importante. Lembra que eu falei? Conhecer? Não é isso? Então, a próxima tela, por favor. Então, aceitar, conhecer, praticar e ensinar. Isso revela a boa relação que você tem com a sua Bíblia, com a palavra. Efésios, desculpe, eu não li o texto base desse segundo tópico, tá? Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, que fala sobre ensino. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ensinar é uma constância. Se você não ensina o que você sabe sobre o reino, você não tem uma boa relação com a palavra. Ensinar revela uma boa relação com a palavra. E para encerrar, bem rapidamente, eu não vou me demorar mais, porque a Sara já pregou tudo que eu tinha que pregar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar um pouquinho e gostaria de ler um texto em Efésios capítulo 4, versículos 11, 12, 14, 15 e 16. Não vou ler o 13. Você acompanha comigo, por gentileza. Observe essa imagem que aí está. Olha a importância, olha a visão geracional que ela nos revela, que ela nos diz. Uma criança lendo a palavra. Isso é muito profundo. Versículo 11 de Efésios 4. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Quero parar na palavra doutor, tá? Não vou falar sobre os outros. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulentamente. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E o 15. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quero falar para quem ensina. Você faz parte do corpo e o corpo precisa da sua contribuição. Ensinar não é fácil. Eu queria deixar uma palavra de incentivo para quem ensina, para os professores nesse dia da Bíblia. Uma palavra de alento, de força, para que você não desanime. E à luz desse texto, eu dividi em 7 tópicos bem rapidamente para encerrar minha mensagem. O primeiro é: esteja sempre na dependência do Espírito Santo. Quem convence não é você, quem convence é o Espírito. Sua palavra não convence ninguém, seu estilo de falar não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem fala aos corações é o Espírito Santo. Quem está falando ao seu coração agora não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem está fazendo você mudar a trajetória da sua vida não é o pastor Edilson, não é o irmão Germano, não é a equipe de louvor, é o Espírito Santo de Deus. Escute a voz do Espírito Santo. O segundo incentivo é: tenha paixão, vontade de compartilhar o que você recebeu de Deus. Ter paixão é falar assim: olha, eu vou estudar, eu vou me preparar, porque eu quero ensinar aquela classe de tal forma que ela se sinta assim, honrada com a palavra. É paixão. Ensinar, ser professor é ter paixão.
Se você é professor da escola bíblica, falando em termos de igreja, tenha paixão por aquilo que você faz. Na hora que você vai preparar, na hora que você vai escrever, ore de novo, ore novamente, vá orando e fala: eu quero ensinar. É um ministério. O terceiro, esse é forte: tome cuidado com o ego e com a vaidade. Quantas pessoas se perderam nesse sentido por falar assim: você é bom demais. Eu sou mesmo. Eu não encontrei ninguém hoje ainda que pregue igual a mim. Eu sou o cara na pregação. Cuidado com isso. Isso não é importante para o reino. Isso não alcança o coração. Isso é fútil. Você não precisa ser um stand-up gospel, vir diante do púlpito e para ter a atenção do público, contar piadas e fazer com que ele sorria e se alegre. A nossa intenção é a salvação da alma, é alcançar o coração. Hoje existem pessoas especialistas que lotam auditórios, e é fácil fazer isso, porque é pura psicologia. Isso é fácil de aprender. Eu poderia pregar aqui como um coach. Eu brinco lá em casa com meus meninos de ser coach. Brinco ou não brinco? Eu brinco de ser coach. Falo para você: olha, irmão, olha para mim, pensa comigo. Você está triste? Olha para mim, você vai se alegrar agora. Eu vou chegar no teu coração. Mas vem cá, pega na minha mão. Não fisicamente, espiritualmente. Aí você vai entrando nessa linha, aí a pessoa: rapaz, esse cara é bom. Pura psicologia, irmão. Isso não é de Deus, não é do Espírito. Do Espírito é a palavra, do Espírito é a Bíblia, que é discernida e que divide, né, a alma e o Espírito, divide a medula, separa juntas. Essa é a palavra. Quarto, tenha segurança na palavra, seja fiel ao que está escrito, lute contra as heresias, não construa fábulas ou outros fundamentos. Construir fábulas é criar heresias na palavra, é você chegar e falar assim: olha, vivemos a hipergraça do Senhor. Olha, eu vou te falar uma coisa nessa noite, você é feliz, sabia? Deus, você não vai para o inferno, porque o inferno não existe. Você não vai ser condenado, porque não há condenação. Deus é bom, você vai ser salvo. Aí você, e eu vou provar como? Aí começa a orar: Paizinho, Senhorzinho da minha vidinha, me abençoa, eu sei que Tu é bom. Aí começa a criar fábulas que não são bíblicas, começa a criar situações, palavras, colocar palavras, né, no texto bíblico que não existem, enganando a muitos. Muitos agora estão ouvindo o stand-up gospel por aí e enganados com uma filosofia que foi criada como heresia e construída por fábulas. Não toque no fundamento da palavra. Hoje é dia da Bíblia. Não toque no fundamento da palavra, você está pecando. Isso é errado, não agrada a Deus. O Espírito Santo não vai trabalhar, não mexa com isso. Ela é santa, ela é pura, é ela que convence através do Espírito Santo. Quinto, seja humilde. Escute aqueles que você ensina. Eu sou professor e sei como é isso. Isso acontece na igreja também. Existem pessoa não conhece ou não foi orientada, então quando ela vai ensinar a palavra, ela se coloca num degrau acima, e quando aquele que está aprendendo faz uma pergunta e o coloca numa encruzilhada, ele fala: eu sou professor, você é aluno, eu sei mais do que você. Não é assim. Seja humilde. No reino deve haver um compartilhamento, para que se gere uma confiança, uma comunhão, e que se gere laços fraternais. Isso gera amigo, cria elos de amor. Ensinar é criar elos de amor, elos de amizade, onde você fala: olha, você é meu professor, você é meu mestre, mas acima de tudo nós somos amigos e irmãos em Cristo. O mestre, aquele que é chamado para esse ministério, tem que ter essa visão. Ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo, ninguém é capaz de guardar tudo na mente. Nós não somos um HD eterno. E sexto, seja organizado. Quando você for ensinar, mestre, professor, tenha um cuidado pedagógico. Não se aprende tudo numa leva. Aprenda métodos, estude, construa. Ensinar é um ministério. Por último,
E já encerrando a minha mensagem, o mais importante, ao ensinar, tenha a visão de reino. Você está gerando novos professores ou novos ministradores, enfim, uma mega de trabalho na igreja, enfim, dali, de quem aprendeu, você está contribuindo para que ele, olha essa foto dessa criança aí, gere novos frutos. Sementes plantadas hoje levarão um tempo para germinar. Por quê? Vai depender do solo, vai depender da forma que a semente foi colocada ali, vai depender do tempo, da maturidade daquele solo, né? E vai depender da ação de Deus. Há um tempo de Deus para cada um de nós. Então, que essas palavras de incentivo, essas palavras de relação com a Bíblia, espero, em nome de Jesus, que tenha chegado ao seu coração essa noite. E que você possa refletir que o dia da Bíblia não seja um dia comum, seja um dia de reflexão para você criar uma boa relação com a palavra e entender que sem ela você não vai ouvir a voz de Deus. Não espere que seja pastor, que sejam missionários, que sejam professores que vão falar. Você escuta a voz de Deus lendo a palavra, ela está aqui completa, tá? E para encerrar, o último texto, deixo com vocês essa palavra. Isaías 40, versículo 8. Diz assim: seca a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia, você vai ser recolhido, eu serei recolhido, essa geração vai passar, esse formato de público vai mudar no futuro, mas a palavra de Deus vai continuar. Até que Cristo venha, essa palavra, ela é eterna. Peço a Deus que a palavra tenha chegado ao seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, faça refletir sobre aquilo que foi dito e que nós possamos honrar, né, a Deus e agradecer sempre por essa palavra que foi nos entregue com tanta facilidade e que hoje está de tão fácil acesso na nossa vida. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Não sei se eu retorno, porque nós temos muita coisa para vencer, mas se me convidar, talvez eu crie coragem de novo e volte. Obrigado, pastor. Eu fico pensando aqui, professor desse, hein? Que Deus te abençoe, Germando. Que honra poder nessa noite poder ouvir a voz do Senhor através da sua vida, né? Uma das coisas que nós temos orado aqui sempre é que o Senhor use os homens de Deus nesse lugar, nossas vidas, como um canal desobstruído, né? Para que a glória dele possa fluir. E louvamos a Deus por sua vida, por sua família. E eu acredito que essa palavra foi assim bem certeira no nosso coração. Olha, Deus tem grandes coisas maiores ainda para nós, viu? Vamos orar pelo Germano ainda. Senhor, nós te louvamos pelo Germano, Pai querido, por ele ter nessa noite sido esse canal nas tuas mãos, ó Deus, para transmitir a tua palavra, Senhor. Que a palavra do Senhor permaneça no nosso coração, que o teu Espírito, Deus, continue fortalecendo o Germano, encorajando, ó Deus, guiando o Senhor em tudo que ele vai fazer. Pai, que muitas outras vezes ele possa, Senhor, se dispor. Agora foi o pontapé inicial, Deus, que ele possa se dispor cada vez mais, sem temor, e se deixar, ó Deus, ser usado por Ti, como foi, como tem sido e como será. Abençoe sua família. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Querido, dia da Bíblia, e tudo que nós ouvimos aqui nessa noite sobre o relacionamento com a palavra de Deus, como nós temos nos relacionado. Nós precisamos amar cada vez mais essa palavra, não somente de jargão, mas realmente nos apropriarmos dela. Enquanto a Sara dava aqui a premiação
esses que eu acredito que eles simbolizaram, porque tem uma maioria aqui que leu também, né? Você que leu a palavra esse ano, levante a sua mão. Além desses irmãos aí, tem mais pessoas, né? Mas glória a Deus. Eu também me esforcei. Em agosto, foi setembro, eu terminei, eu estou lendo de novo. Já comecei a ler. Então, vamos nos dedicar à leitura, ao estudo, ao ensino da palavra, à prática da palavra, queridos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Isso é muito importante. Como é maravilhoso. Davi, ele fala que as palavras do Senhor, elas são doces como mel e mais doce do que o destilar dos favos. E essa palavra que nos mantém em pé, ela é o verbo vivo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção bem conhecida, né? A tua palavra. Que você possa abrir o seu coração em adoração ao Senhor nessa noite, glorificando a Deus por sua palavra aqui em nossas mãos, por Jesus Cristo, que é a palavra encarnada que veio habitar entre nós, e pelo poder que essa palavra tem, que transformou a nossa vida, a nossa história. E ela é a verdade absoluta, a palavra de Deus em nossas mãos, no nosso coração, sendo transmitida aqui nesta noite. Aleluia. As águas subiram. Meus dons preciosos.
guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa era a oração de Davi. Queridos, que a palavra do Senhor possa de fato nortear, amém, toda a nossa vida. Como essa palavra é poderosa, como ela é gloriosa. Se nós fôssemos abrir aqui um parênteses, um espaço para que cada um contasse uma experiência que você teve com a palavra, sabe? Nós iríamos passar aqui a noite toda, porque somente a palavra de Deus tem o poder de transformar o homem. Primeira vez que eu tive contato com essa palavra, minha mãe falava assim: meu filho, vai lendo aí que eu estou aqui lavando as louças. Eu nem crente era. E ela com aquela sede de Jesus, ela trabalhando e eu lendo em voz alta. E aquilo foi entrando. De repente eu me deparo com Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Irmão, aí o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E eu não tive outra opção a não ser me entregar e experimentar dessa palavra viva. E ela mudou a minha história, ela mudou a sua vida, ela mudou as nossas vidas. E ela é a palavra de Deus, ela já foi estabelecida nos céus, irmãos. Tudo vai passar. Jesus falou assim: olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Hoje na EBD nós refletimos um pouco. Por que foi que Deus, quando Ele entrega a Moisés as leis, Ele fala assim: Moisés, sobe lá no monte. E por que foi que depois Jesus lá no monte, no sermão do monte ali, da montanha, Ele está ali no local alto, diante de uma multidão, entregando os princípios, os preceitos da palavra de Deus? Porque os princípios, a palavra de Deus, os seus preceitos são eternos, eles não mudam, amém? A palavra de Deus não muda. Nós precisamos nos expor a essa palavra. Quanto mais nos expomos a ela, nós somos transformados. E a base, o centro dessa palavra, a mensagem central é João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesta noite de culto, em homenagem à Bíblia, a palavra de Deus, nós queremos também abrir um espaço para você que porventura veio aqui nessa noite, participou desses louvores, ouviu a mensagem da palavra de Deus, sabe? Nós queremos dizer que na palavra do Senhor, Jesus é o centro. E a mensagem é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa noite quero dizer para você que Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e você tem essa oportunidade. Se porventura você ainda não deu esse passo tão importante na sua vida de se entregar a Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor coloca agora à sua disposição esse amor revelado na cruz, através de Cristo Jesus. Ele quer salvar a sua vida nessa noite. Alguém nessa noite deseja e foi tocado pelo Espírito Santo depois de tudo que ouviu e viu, e quer dizer assim: sim, pastor, eu entendi a mensagem, eu quero me entregar. O Espírito Santo está falando no meu coração: eu quero me entregar a Jesus, eu quero receber nessa noite a salvação, eu quero ser cheio dessa palavra, eu quero conhecer essa palavra, eu quero andar conforme essa palavra diz. Alguém nessa noite deseja aceitar Jesus no seu coração? Gostaria que a igreja estivesse orando fervorosamente mesmo, sabe? Porque esse é um momento de guerra, de luta, queridos. É um momento de luta. Alguém nessa noite deseja se entregar a Jesus? Ele está aqui nessa noite, Ele quer transformar a sua vida. Levante as suas mãos. Se porventura você não fez isso ainda, sabe? Ele está te chamando. Ele te ama, Ele quer mudar a sua história, Ele quer se revelar a você através da sua palavra. Jesus está trabalhar em meu coração, para que eu possa ser. Vem sobre nós nessa noite, Reflexo. Espírito Santo trabalha em cada coração, assim como o Senhor já começou desde o início desse culto. Eu sei que o Senhor continua falando. Pai, toque nossas vidas,
nos fortaleça cada dia, Senhor, e que possamos, Pai amado, nos relacionar com a Tua palavra, conhecer o Senhor através da Tua palavra, amar essa palavra, viver os princípios dessa palavra, Senhor, e obedecê-la, Senhor, e praticar, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Ó Deus, hoje em todo o Brasil, ó Deus, em tantos países estão comemorando, sim, o dia da Bíblia. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra revelada a nós em Cristo Jesus. Muito obrigado porque ela mudou a nossa história, a nossa vida. E é ela, Senhor, que dia a dia nos mostra o caminho para os céus, nos faz andar em segurança. Te adoramos nessa noite, ó Deus. Pai, abençoe cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Ó Pai amado, que possamos sair desse lugar com os nossos corações cheios, alegres, por aquilo, ó Deus, que podemos receber do Senhor nessa noite. Tu és o Deus que sempre nos surpreende. Tu és o Deus maravilhoso, poderoso. O Senhor nos conhece intimamente. O Senhor conhece cada coração. Eu creio que nessa noite, na sua multiforme graça, o Senhor ministrou a cada vida, Senhor. Te adoramos, ó Deus, te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fará. Obrigado, Deus, por Tua palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que nos santifica, a Tua palavra, Deus, que nos faz, ó Deus, pessoas melhores. A Tua palavra, Deus, que revela o caráter do Senhor a nós. A Tua palavra, Deus, que nos salva. A Tua palavra, Deus, que limpa os nossos corações. A Tua palavra, Deus, que transforma a nossa mente. A Tua palavra, Deus, que nos leva para os céus. Muito obrigado porque essa palavra um dia foi revelada em Cristo Jesus. Ele veio a este mundo, Senhor, Ele cumpriu a Tua vontade, Ele nos ensinou, Deus, os Teus princípios, ó Deus, Ele revelou a Tua face a nós. Nós te exaltamos, ó Deus, nós queremos dizer que amamos o Senhor, que amamos a Tua palavra e que queremos viver, ó Deus, os nossos dias guiados e conduzidos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Agora, Deus, despede, ó Deus, o Teu povo em paz, despede o Teu povo em segurança, despede o Teu povo, ó Deus, com alegria. Ó Deus querido, que seja uma semana abençoada, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor vá adiante de nós e que a palavra do Senhor, ó Deus, ela seja sempre o nosso escudo, ó Deus, a espada do Espírito, que ela seja, ó Deus, o nosso refúgio, o nosso alimento, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um aqui nessa noite, sobre a Tua igreja, ó Deus, que o Teu amor incondicional, que a Tua graça superabundante, ó Deus, e que as doces consolações do Espírito Santo, ó Deus, seja com o Teu povo, ó Deus, não somente aqui nesse lugar, mas em toda a face da terra, Senhor, para a glória do Teu nome. E nós Te aplaudimos, e nós Te exaltamos, e nós Te glorificamos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Aleluia, queridos. Estamos despedidos.